Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui no programa Doctor Entrevista a psicóloga Eulaliene Moraes Araújo das Graças. Ela já esteve no último programa, como um assunto muito intenso, muito cheio de detalhes. Verdade. Eu a convidei de novo para a gente continuar falando sobre constelação familiar, que é um método terapêutico que ajuda as pessoas a compreenderem a origem consciente de alguns conflitos entre as relações às vezes com o pai, a dificuldade de relacionamento com o esposo, com a esposa, entre os filhos, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse, primeiro, seja bem-vinda, né, novamente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Eu queria que você explicasse essa questão da constelação familiar, que o Bert Helling fala que ele trabalha com a ordem do amor. Explica um pouco mais pra gente como que funciona isso. Então, a ordem do amor, ela é chamada de ordem do amor exatamente porque ela parte do princípio de que para o amor fluir num sistema familiar e na vida de um sujeito daquele sistema familiar, é importante que 3 ordens estejam sendo respeitadas no sistema familiar. E essas 3 ordens, elas são as leis da hierarquia, do pertencimento e a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio do dar e do receber. A lei da hierarquia, ela tem a ver com quem chegou primeiro naquele sistema familiar, onde nós devemos honrar os nossos antecedentes, aqueles que vieram antes. Então, honrar os nossos avós, bisavós, os filhos que nasceram antes, as esposas que vieram antes, todas devem ter um lugar no nosso coração. A honra aos pais, sem o julgamento, porque quem veio depois não tem o direito de julgar quem veio antes. Não importa o que fez. Não importa o que fez. Tem que ser grato. Né? Isso. A gratidão e o respeito é um dos principais pontos da teoria e dos métodos que são desenvolvidos dentro da constelação familiar. E quando não há esse respeito, o que pode acontecer? Quando não há esse respeito, existe o desequilíbrio, porque aquele sujeito da hierarquia que não foi desrespeitado, ele pode ser chamado através de uma repetição inconsciente nas próximas gerações, causando desequilíbrio nas outras gerações. É como se eu vivenciasse aquilo que o meu ancestral, que não foi incluído, não foi aceito por mim ou pela minha família, né? Eu tivesse os mesmos sintomas ou fizesse as mesmas coisas de errado ou que a família julgou errado, eu repetisse aquilo, é isso? Exatamente. Vira um círculo, né, vicioso. E é como se a gente tivesse agora atitudes compensatórias naquela família. As pessoas que vierem depois começam a agir em função de compensar aquilo que foi perdido no passado, seja dentro da hierarquia, seja dentro da lei do pertencimento, né? Quando a gente tira o direito de alguém de pertencer, sendo que aquela pessoa ela faz parte do sistema, às vezes por nosso julgamento, a gente elimina aquela pessoa. Às vezes ela fez algo que a nossa família se envergonha, né? Ou que causou muito constrangimento na nossa família, ou a gente tira o direito de pertencer do sujeito através de um assassinato, de uma morte, de um aborto. Quando a gente não inclui dentro do nosso coração as pessoas dos nossos sistemas, eles são recolocados de uma forma sintomática. Olha só que interessante. Né? E no equilíbrio do dar e receber, que é a terceira ordem, nós temos muito aí os conflitos de casais, que é quando o equilíbrio da troca que existe num casal, numa relação, ou mesmo entre os amigos, ele não é bem equilibrado, ele não é bem vinculado, causando também desequilíbrio. Pois é, eu vi até numa matéria comentando sobre isso, falando dentro da constelação familiar, falando que, por exemplo, uma mulher que doa demais, que faz tudo para o marido e vai fazendo, ela cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, às vezes, vem em forma até de traição pelo próprio marido. Sim, a gente tem o costume de pensar que quem doa muito para uma relação é inocente quando a relação acaba, né? Nossa, a pessoa fez tudo para aquele relacionamento e o sujeito traiu, né? Ou o sujeito abandonou aquela mulher que fez de tudo para aquele relacionamento, se doou completamente. Mas às vezes o ato de se doar, ele pode ser um sintoma. Pode ser o sintoma de não saber receber. Se você não sabe receber e se você só doa, você tira a dignidade do outro, que também deseja doar. E aquela pessoa ela vai ficando se sentindo endividada, né? Ela perde a sua dignidade. E aquela dívida vai causando uma pressão psicológica, uma pressão inconsciente, e aquele sujeito ele vai ter uma tendência de desvincular daquela pessoa que está lhe causando tanta dívida. E essa tendência ela pode ser tanto através de uma separação amigável,
quanto de separações dolorosas, que na maioria das vezes é através de uma separação dolorosa. E normalmente é muito inconsciente, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso, ela nem sente que ela está em dívida, assim, na consciente, mas inconsciente ela sente um mal-estar, é como se ela não conseguisse alcançar a outra. Exatamente. E o que acontece nesses casos é que o sujeito que se sente lesado, né, ele começa a reivindicar algo que o outro não consegue suprir. Esse reivindicar algo que o outro não consegue suprir, ele pode estar ligado também à nossa ancestralidade de não termos, por exemplo, tomado os nossos pais. Quando nós não honramos os nossos pais e não respeitamos a hierarquia, nós ficamos faltosos. E essa falta faz com que nós busquemos a completude em várias outras coisas, inclusive nos relacionamentos amorosos, nas finanças, né, nos bens materiais. A falta de prosperidade, então, pode ser também um problema de ancestrais? Pode sim ser um problema ligado à ancestralidade, a alguma hierarquia ou pertencimento ou desequilíbrio no dar e receber. E na hora de fazer a constelação, como que fica evidenciado isso, por exemplo? Como é que as pessoas, vocês percebem isso, né? Então, os sujeitos que estão ali sendo representantes de uma constelação familiar, se doando, né, para receberem e captarem do sistema da pessoa que está constelando o campo morfogenético, eles começam a ter sensações corporais e eles verbalizam essas sensações. Por exemplo, eles podem estar diante de um conflito do antepassado e se sentir mal, o estômago pode ficar embrulhado, a pessoa pode sentir tremor, vontade de chorar. E esses sintomas que aparecem ali refletem o vínculo com o sintoma real naquele sistema familiar. E ele é passado para a constelação familiar através da transmissão transgeracional dos campos morfogenéticos. E na reportagem que eu vi, as pessoas que foram escolhidas lá pela pessoa que estava sendo constelada, ela nem conhecia aquelas pessoas, né? E aí eles fazem essas posições e começam a sentir, a chorar, como se fosse depois o rapaz relatou, né, que não, eu não sabia que isso tinha acontecido na minha família, fui descobrir, conversar com minha mãe e realmente aconteceu na família. Como que isso é captado? É do inconsciente dele? Como é que é isso? Isso, é um inconsciente. Na psicologia, ele pode ter um traço do inconsciente coletivo, né, que já é dos estudos da psicologia também, mas ele vai além disso, porque ele vai além das gerações. O inconsciente coletivo, ele não pega a parte que vai além das gerações. Dentro das constelações familiares, a gente estuda as transmissões transgeracionais, que é onde o sujeito da constelação consegue captar e sentir a vibração daquele sistema familiar, né? Por isso é muito importante que o facilitador, nesse momento, tenha um olhar muito cauteloso para cada movimento, para cada sintoma que é revelado ali naquele local. É como se eu tivesse gravado uma memória genética, uma memória dos meus ancestrais. É isso? Exatamente. Que eles sentiram, que eles passaram. Exatamente. Não tem nada a ver com religião? Nada a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade, né? Embora se pareça muito com alguns conceitos religiosos, mas não é a intenção de Bert Hellinger e da Hellinger Science. Não, beleza. Liliane, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para esse bate-papo que está bem interessante, hein? Rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre constelação familiar. Estou aqui com a psicóloga Eulaliene Moraes. Eulaliene, que trabalha aqui em Caratinga e também na cidade vizinha de Santa Rita de Minas. E nós estávamos comentando sobre as relações, né, dos casais, o que às vezes algum problema, algum conflito tem a ver lá com algum ancestral e que nessas sessões, não sei se pode chamar de sessões, pode ser chamado de sessões? Workshops, são né? chamadas. As pessoas ficam representadas sem elas saberem, elas representam as famílias e ali a pessoa que está, no caso o psicólogo, começa a entender o que está acontecendo, quais são os conflitos, quais são os padrões que a pessoa está repetindo, né? Isso. E eu achei interessante que eu vi esse método sendo realizado em um júri, por um tribunal aqui de Minas. Não sei se foi de Minas ou se foi de São Paulo, mas tem vários que estão fazendo, Sim, né? Sim, no Brasil cresce a cada dia o uso do método das constelações nos tribunais, principalmente nas varas da família, né, que é
muito utilizada na mediação de conflitos. Por exemplo, né, um conflito que é muito comum, né, se repetir, e muitos processos se acumularem nos tribunais, ligados à separação de casal e à alienação parental, que é quando um dos pais começa a falar para a criança coisas muito negativas a respeito do pai, né, ou da mãe. E aquilo na cabeça da criança causa muitos conflitos. E isso gera muitos problemas entre os pais daquela criança, geram muitos processos, e os tribunais tinham percebido que eles resolviam algumas questões, né, dentro dos conceitos do próprio direito. As práticas, né? Práticas, quem fica com o quê. Exatamente. Mas os processos não paravam de chegar, ligados àquela mesma família. E através das constelações familiares, os pares que se separaram, eles puderam compreender de onde vieram alguns conflitos que os fizeram separar e compreender também a importância de incluir aquela pessoa como uma pessoa importante na vida, uma pessoa importante para que a vida pudesse ser fluida. Embora eles não continuassem mais juntos, mas eles precisavam ser honrados e darem a cada um o direito de pertencer. Pois é, eu achei interessante que nessa reportagem, tanto o homem quanto a mulher eles escolheram, né, as pessoas para representá-los, e aí eles puderam observar o que o outro estava sentindo que nunca tinha falado. Então a esposa viu que aquele homem sofria por alguns problemas de ancestrais, algumas coisas que ele vivenciava, e que ela nunca tinha percebido, ela não tinha tido aquela visão. E nesse tribunal, nessa circunstância, tanto ela quanto ele depois relatam, né, na entrevista que como passou a ver o cônjuge de outra forma, né? E aí o conflito se desfez. Exatamente. Embora ficassem separados, né? Muito interessante. É um método que proporciona um olhar mais de compaixão para com as pessoas, incluindo, respeitando cada lugar que cada pessoa deve ocupar no sistema. Interessante. Você estava me falando que tinha uma coisa que você queria, no intervalo, que você não podia deixar de falar. O que era? Isso, sobre o papel do facilitador, né? O papel do facilitador numa constelação familiar não é intervir diretamente na constelação, porque ele não pode ter pré-julgamentos e nem intenções, nem boas e nem más. Ele tem que simplesmente observar e direcionando para que haja ali uma ordem, até que todos os membros que estão ali naquela constelação se sintam bem nos lugares onde se encontram. Vão parar de sentir os sintomas, vão parar de sentir o mal-estar que às vezes vão estar sentindo. Quando os membros estão satisfeitos, isso é um sinal de que conseguiram atingir uma ordenação. Que resolveu-se o conflito. Exatamente, que houve a possibilidade da resolução, né? Porque resolver o conflito mesmo vai muito do sujeito. Tem pessoas que não dão conta de ir além, de mudar o padrão de repetição, porque às vezes se sentem culpados, se sentem ansiosos. Aí a importância da psicoterapia, né? Porque a constelação familiar, ele é um método que auxilia, mas que ele não promove sozinho a cura em muitos dos casos. Sim. É importante estar vinculado e não substituir o processo de psicoterapia. Então é como se fosse ele, naquele momento, ele ter a consciência do sentimento que o outro teve, do que o outro passou. Exato. E ele consegue entender, mas mudar aí depende de um acompanhamento terapêutico. Ali ele pode ter escolha, porque ali agora trouxemos do inconsciente e passamos a ter consciência das nossas atitudes, tanto futuras quanto as do passado. Sim. Você lembra, assim, você gostaria de relatar algum exemplo, claro que você não vai falar nomes, mas da literatura mesmo, de conflitos que foram resolvidos assim? Sim. Tem um exemplo muito interessante na literatura que eu gosto de citar, principalmente nos cursos em que eu ministro e falo sobre constelações familiares, que é o exemplo de uma mulher que sofria muitas agressões físicas do marido, e ela se separava e voltava, separava e voltava. Todas as vezes que ela se separava, ela sentia muita culpa, muito medo, arrependimento, a sensação de que não ia encontrar mais ninguém, de que não estava fazendo a coisa certa, de que não estava sendo tolerante o bastante, né? E a família dela toda falava muito negativamente sobre a separação, né? Que ela iria ser mal falada na sociedade, que ela deveria ter tido mais paciência. Dentro do processo terapêutico e dentro das constelações, essa pessoa, ela conseguiu compreender e a constelação trouxe à luz consciente
para que ela conseguisse compreender que toda a sua ancestralidade vem de sistemas onde os maridos eram abusivos com as mulheres, os pais traíam as mães, os maridos batiam nas esposas. Então, o padrão daquela consciência, ele não conseguiu distinguir o certo e errado e o bom e o mal, e simplesmente repetiu para trazer à tona aquilo que ficou esquecido no passado. Então, ela repetia com a sensação de que estava honrando aquela família, ao aceitar aquele homem abusivo, a fazer aquela escolha. Que o certo era aquilo, que o certo era aquilo. Por isso, toda vez que ela se separava, ela sentia culpa, como se ela tivesse que permanecer naquele padrão, né? Então, quando ela observou esse mecanismo e percebeu que o pai era abusivo, os irmãos abusivos, os avós abusivos, ela percebeu esse padrão de repetição e ela pôde, então, optar e mudar. E algumas pessoas vão conseguir fazer essa opção e continuar sozinhas, outras vão precisar do auxílio do terapeuta, exatamente, né? É importante a ajuda do terapeuta, mesmo quando o sujeito ele consegue mudar com mais facilidade. Porque essa mudança ela pode trazer muitas consequências. E a família ela pode não conseguir compreender. Porque para a família isso não está claro ainda. Às vezes está claro para quem constelou, mas para a família ainda não está muito claro. Então ela pode sofrer acusações da família, como se ela não estivesse honrando aquele sistema. Para lidar com isso é muito difícil, não é fácil. Então a ajuda psicológica é imprescindível nesse momento. Muito interessante. Olha, Liane, nós vamos continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu recebendo Eulaliene Moraes, psicóloga aqui em Caratinga e também em Santa Rita de Minas, que trabalha com esse método terapêutico muito interessante de constelação familiar. Eu queria que você falasse pra gente, Eulaliene, a respeito de quando que a pessoa pode optar pela constelação familiar individual e em grupo. E explicar primeiro, só para quem não acompanhou o último programa, a diferença da constelação individual e a constelação em grupo. Então, o indivíduo ele pode optar por qualquer uma das duas abordagens, né? Isso vai muito do sujeito. A constelação em grupo, como eu havia falado nos outros programas, ela é feita num campo aberto, né, numa sala, onde as pessoas se reúnem e elas escolhem entre um grupo representantes para constelarem a sua questão. E esse grupo são de pessoas que não se conhecem, né? São pessoas que vão representar ali alguém do conflito dela. Às vezes um pai, uma mãe e pessoas que ela não conhece. Exatamente. Que não sabe da história dela. Muitas vezes a pessoa não sabe nem quem que ela está representando. Não é dito nem a ela quem ela representa, né? Em algumas situações. E na constelação individual, ela pode ser realizada com bonecos dentro de uma sala individual, onde só vão estar o sujeito que deseja constelar a sua questão e o facilitador ou terapeuta, né? Aí são bonequinhos, né? São bonequinhos, né? Eu utilizo alguns bonequinhos e o sujeito ele vai tirando os bonequinhos daquela caixa e vai posicionando num espaço. A forma como ele escolhe os bonecos, sexo feminino, sexo masculino, crianças, adultos, como eles posicionam aqueles bonecos, vão trazendo para mim a vinculação com o campo morfogênico, com o campo que aqueles ancestrais estão vinculados e trazerem ali conflitos. Por exemplo, se colocarem pai e mãe um de costa para o outro nos bonequinhos. Isso pode ser para mim um dado importante, pode ser um dado da dinâmica daquela família, onde existe talvez uma relação de pai e mãe que está conflituosa. Né? E ali vamos fazendo investigações, o sujeito vai conseguindo visualizar aquilo que às vezes está tão inconsciente e que existe um bloqueio para que ele consiga perceber, né? Se houve morte, né, nas ancestralidades que às vezes ninguém nem ficou sabendo. Exatamente, tem como a gente perceber, por exemplo, o olhar para o luto. Quando um sujeito se coloca deitado, por exemplo, com um bonequinho deitado, pode ser um indicativo, não é matemático, tá? É importante dizer que é tudo na base da investigação. Não quer dizer que se o sujeito colocar ele deitado, que ele quer morrer, necessariamente. Mas às vezes ali tem algum tipo de informação que nos faz olhar, por exemplo, alguma morte que foi mal, né, formulada no passado, que foi mal gerenciada naquele sistema familiar. Teve um caso que eles contaram na reportagem de uma moça que tinha um problema, de conflito muito grande com a mãe, e quando foi constelar, descobriu que a mãe, antes dela, teve um filho.
e esse filho foi abortado. Exato. E então essa criança, eu gostaria que você comentasse sobre esse tipo de caso. O que pode trazer de transtorno na vida da pessoa? Então, quando existe um filho abortado, às vezes a família, quando é um aborto muito precoce, a família ainda não internaliza aquela criança como um ser pertencente. Então, quando nasce um segundo filho naquela família, aquele segundo filho não é visto como segundo filho, ele é visto como primeiro. E ele recebe uma carga, um peso de primeiro filho muito grande, né? Que ele às vezes não dá conta. E não dar conta significa sintomas, doenças, dificuldades de relacionamento. Quando o sujeito vai para a constelação e percebe que houve alguém antes e que ele não é o primeiro, só dele conseguir fazer essa percepção ele consegue sentir alívio. Dá ao sujeito abortado um lugar no coração na família, dá a ele o direito de pertencer e restabelece a ordem do pertencimento que um dia foi quebrada. Por amor, sem querer. Às vezes, as leis são desrespeitadas na família sem intenção. No caso, por exemplo, o filho mesmo, essa filha, não sabia que a mãe tinha abortado, né? E a constelação mostrava para ela que ela devia honrar, independente sem julgamento, sem nada, que é um dos principais, né? Exatamente. O principal objetivo de Bert Hellinger é restabelecer na família a ordem, o respeito, né? E o lugar do outro. E a constelação familiar, ela ajuda só em conflitos familiares ou também em outros sistemas? Ela auxilia também em outros sistemas, porque o nosso primeiro sistema é o sistema familiar, mas como existe a repetição, nós repetimos o padrão familiar nos outros sistemas. Por exemplo, conflitos empresariais, né, conflitos financeiros, conflitos no trabalho, todos eles podem estar vinculados a dificuldades sistêmicas da nossa família. Então, quando a gente leva uma constelação, por exemplo, para uma empresa, a gente pode perceber o emaranhado, onde está ali um emaranhado sistêmico que faz com que as coisas não estejam fluindo bem. Por exemplo, assim, só para as pessoas entenderem, um conflito financeiro. Às vezes um conflito de sociedades, por exemplo. Às vezes dois sócios estão tendo dificuldade de equilibrar o dar e o receber, né? Um está dando mais que o outro. O outro está dando menos. E às vezes está ligado a um desequilíbrio na ordem do dar e receber da nossa ancestralidade, da nossa família. Então esses sujeitos, eles são separados, podem ser feito constelação dentro da empresa com todos ou com sujeitos separados e observar se existe essa hipótese. E quando essa hipótese é percebida, o sujeito ele tende a ter a opção de seguir de outra maneira. E com essa visão eles podem entender quem é que está dando mais, quem é que está se doando mais para a empresa, quem está menos. Isso, onde precisa ser trabalhado, o que precisa ser trabalhado, uma gestão. Interessante. Né? E você dá também cursos, né, sobre constelação? Como é que é isso? Exatamente. Nós não trabalhamos com a constelação em si, mas nós trabalhamos com o estudo do método, onde a gente proporciona às pessoas conhecerem o método e vivenciarem alguns modelos que são trabalhados dentro da constelação. Então, dentro do nosso curso, além da pessoa poder aprender sobre as constelações, elas podem também ter alguns momentos onde elas fazem vivências constelares, que são alguns processos de reverenciar pai, reverenciar mãe, perceber o campo, sentir o campo, alguns processos também que tem a ver com a hipnose de Milton Erickson, que também é um dos princípios que Bert Hellinger se inspirou. Então, dentro do curso, a pessoa ela tem essa possibilidade. E além do curso, você atende também como constelação familiar, né? Atendo. Porém, eu atendo apenas com constelação individual com bonecos. Atualmente, eu ainda não trabalho com constelação de grupos. Bem, nós já estamos terminando o nosso Doctor Entrevista. Eu gostaria que você deixasse aí um recado para as pessoas e também pudesse falar o telefone de contato, né, caso elas queiram entrar em contato com você. Cursos de constelações familiares, eles acontecem em determinadas épocas do ano, né? Provavelmente o próximo será em setembro, no final de setembro. Então eu convido vocês a ficarem ligadinhos, né, nas redes sociais para vocês fazerem as inscrições. As vagas são limitadas, porque o nosso espaço é limitado também. Temos apenas 11 vagas, então é importante ficar antenado. E o telefone para contato? O telefone para contato é 3321-2584. Foi um prazer ter aqui conosco. O prazer foi meu. Viu? Continue com esse trabalho maravilhoso, ajudando as pessoas, né? Nesses conflitos. É muito interessante o trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando. Muito obrigada pelo convite. Amém.
Pois é, se você gostou da nossa entrevista, você pode também assistir a primeira parte, tá? Você vai lá em www.doctontv.com.br, na barra entretenimento, entra lá no Docton Entrevista. Eu vou ficando por aqui e te espero então no próximo programa. Um super abraço, fique com Deus.